E hoje nós voltamos com nossa série de respostas, João Wilton Responde, o número 5. E dentre as diversas perguntas que nos chegaram, as que serão respondidas hoje, nossa primeira pergunta foi via Instagram. Milena nos pergunta: sou gordinha e quero fazer plástica de abdômen, posso? Lembrando que a plástica ela deve ser vista sempre como uma cirurgia para refinamento. Dependendo do sobrepeso da paciente, o mais indicado é que primeiro a gente tenha a associação com uma nutricionista que vai levar a paciente ao nosso peso ideal, porque isso garantirá menos riscos durante a cirurgia e o melhor resultado estético. Claro que esse sobrepeso ele vai variar de acordo com a paciente, com a altura da paciente, com o biotipo. Então, só uma análise em consulta médica é que define realmente a real resposta para essa pergunta. Mas, de maneira geral, o ideal é que estejamos sempre no nosso peso ideal. Nossa próxima pergunta vem de Kika, que nos pergunta: quanto tempo de repouso depois de uma blefaroplastia? Blefaroplastia é o nome bonito da cirurgia de pálpebras. Habitualmente nós operamos as pálpebras superiores e inferiores na mesma cirurgia, sob anestesia local. É uma cirurgia rápida que dura em média 1 hora e 20, onde tiramos os excessos de pele e ainda as bolsinhas de gordura das pálpebras superiores e inferiores. Essa cirurgia, por ser uma cirurgia de pequeno porte, tem um tempo de recuperação muito curto. De maneira geral, entre 5 a 10 dias a paciente retorna a todas as suas atividades. Então, o inconveniente maior é que, como ela é na face, ela fica mais exposta. Então, nós vemos mais o roxinho e o edema, que seria o inchaço do pós-operatório. Mas em 10 dias, no máximo, a paciente já volta a todas as suas atividades. Nossa próxima pergunta vem de Ana Maria, que nos pergunta: fiz bariátrica, que é a cirurgia habitualmente como chamamos redução de estômago, e nos pergunta se o plano de saúde cobre. E se eu faço esse tipo de cirurgia e como fica a relação com o plano em termos de pagamentos. A cirurgia bariátrica ou a cirurgia de redução de estômago leva a uma grande perda ponderal, uma perda de peso do paciente bem importante. Então, de maneira geral, essas pacientes, dependendo do caso, muitas vezes precisam de cirurgias de mama, cirurgias de abdômen, cirurgias de face interna da coxa e algumas vezes cirurgias dos braços, para que a gente suspenda a mama ou aumente, para que tire o excesso de pele dessas áreas referidas. Como a cirurgia bariátrica ela também é coberta pelo convênio ou plano de saúde, todas as cirurgias subsequentes, obrigatoriamente e por lei, também estão cobertas pelo plano de saúde. O que varia é que alguns médicos são credenciados ou não. Então, o plano de saúde cobre sim as cirurgias que passam a ser reparadoras e quando o médico é credenciado, tudo vai estar incluso, tanto equipe médica quanto hospital. Quando o médico não é credenciado e dependendo do convênio, o que se faz é o médico opera, lhe dá os recibos e a paciente é ressarcida pelo convênio. Alguns convênios, como os que a gente chama de seguro-saúde, fazem esse retorno do valor pago para o paciente. E a grande maioria dos cirurgiões opera sim pelos planos de saúde, mesmo se tratando de cirurgias plásticas. Nossa próxima pergunta vem de Lourdes, que nos pergunta: queria saber se os exames pré-operatórios podem ser feitos por um médico de outro país. Ela mora fora e aí é uma dúvida bem frequente. O médico de outro país também pode solicitar os exames e a paciente já pode chegar aqui na consulta com os exames mesmo sendo de fora. É importante que ela se comunique previamente com o seu médico no Brasil e que ele passe a lista de exames, porque varia um pouquinho de cirurgião para cirurgião. Então, no nosso caso, a paciente mesmo fora do Brasil entra em contato conosco, a gente manda a lista de exames de sangue, exames de coração, dependendo da cirurgia, exames de mama, tanto ultrassom como ultrassom de abdômen total, a paciente faz no outro país e já nos chega com o resultado. Isso para as pacientes que moram fora agiliza bastante. Ela ainda nos pergunta sobre o tempo de validade de exame e, de maneira geral, não é uma norma, porque depende da paciente ter ou não alguma doença nesse intervalo, mas nós temos que os exames de sangue eles têm uma validade de mais ou menos 3 meses, desde que não ocorra nenhuma patologia nesse intervalo, e o exame cardiológico ele tem uma validade de mais ou menos 6 meses. E podem ser feitos fora sim. Nossa próxima pergunta veio através do Facebook e a pergunta é: boa tarde, me tire uma dúvida. Na anestesia geral é preciso entubar o paciente? Para tirar esse tubo, a paciente ainda está acordada ou tira com ela dormindo? Na realidade, a anestesia geral ela é feita mediante colocação de uma sonda orotraqueal, onde a gente vai colocar ou pelo nariz ou pela boca, habitualmente pela boca, e vai ficar dentro da traqueia do paciente.
Nessa sonda, a gente coloca gases que fazem a paciente dormir e que deixam ela confortável e segura durante o procedimento. Existe uma variante técnica que a gente chama de máscara laríngea. Nesse caso, não há uma intubação verdadeira. É colocada uma máscara que se situa na laringe e aí também através dessa máscara é administrado. Mas é um procedimento pouco usado e tem um índice de complicações maiores. Então, de maneira geral, a cirurgia geral ela é feita a intubação do paciente orotraqueal. Essa sonda, esse catéter, ele é retirado ao final da cirurgia e quase sempre a paciente está naquele estado de torpor pós-anestésico. Então ela não vai ter lembranças da hora que é retirada a sonda. Então ele é um procedimento confortável desde o início, na hora que se inicia a sedação, até o final, na hora que o paciente acorda. E lembrando que a anestesia é extremamente segura, a anestesia geral, apesar de ser uma anestesia onde quase todo mundo tem medo, mas pode fazer sua anestesia geral com segurança e com conforto. Nossa última pergunta é de Andréa Tabosa. Ela nos pergunta: tenho vontade de colocar implantes de silicone nas mamas e a dúvida é relacionada à sensibilidade. Pode haver alteração ou mesmo perda? A cirurgia de implante de silicone é quando somente nós colocamos a prótese e não mexemos nem na areola, nem nos excessos de pele. São para pacientes que possuem mamas pequenas e com pouca ou nenhuma flacidez. Como não há incisões de maneira geral junto à areola, então diminui-se muito o risco de perda de sensibilidade. Quase sempre a cirurgia de implante de prótese ela não leva à perda de sensibilidade. Medicina não é ciência exata, então pode acontecer um caso ou outro onde haja uma diminuição, mas isso não é a regra. O habitual é a paciente fazer o implante de silicone e continuar com a mesma sensibilidade de antes da cirurgia. Para esse caso, sempre que ela faz a incisão do sulco mamário, que é aquela embaixo da linha da mama, isso garante que a gente não mexa na placa areolo-mamilar, que é a área onde tem mais nervos e que a incisão periareolar levaria a esse risco maior de lesões nervosas, de pequenos ramos nervosos com alteração da sensibilidade. Então, para não correr risco de alterações de sensibilidade, veja se seu caso é possível que se faça a incisão via sulco mamário. E o resultado será bonito e sem riscos de diminuição da sensibilidade. Temos uma última pergunta, tá? Aquela outra não tinha sido a última. E a paciente Kika nos pergunta: doutor, por que você é tão bonito? Aí provavelmente a resposta vai ter que ser genética. Eu acho que para quem me acha bonito, provavelmente é que acham que eu sou parecido com minha mãe. A gente agradece as perguntas, a gente se põe à disposição para esclarecer tanto essas dúvidas, se não foram respondidas a contento, quanto novas dúvidas. Utilizem nossos canais de Instagram e Facebook e voltaremos depois com o JW Responde número 6. Até breve.